Começa agora o TV Câmara Notícia. Fique por dentro das principais informações do Legislativo Pelotense. A audiência pública no plenário da Casa tratou sobre a situação dos indígenas da tribo Caingangue, em Pelotas. Há mais de 3 meses, 16 famílias fixaram moradia na Avenida João Goulart, em frente ao terminal rodoviário de Pelotas. As condições precárias que elas estão vivendo foram as motivações para a realização do debate no Legislativo, que contou com a presença de representantes do Executivo, da FUNAI, de entidades sociais e também dos indígenas. Direitos básicos, garantias constitucionais, água, saneamento, não tem banheiro, não tem água, comida. E ali estamos nós, todo mundo está passando ali na volta da rodoviária e ninguém está fazendo nada. Para Cauã Apurinã, esses problemas acontecem diante do desrespeito que ainda existe com todas as comunidades. Os indígenas em si, hoje, como os guardiões da floresta e da natureza, sofrem toda espécie de preconceito. Além de sermos maltratados pela sociedade ocidental binária, passamos por dificuldades. O proponente da audiência, vereador Ricardo Santos, falou que os indígenas estão apenas buscando o sustento deles e ainda destacou que as principais necessidades não são difíceis de resolver. Que é uma grande discussão que eles falam, né? Acabaram com o nosso rio, acabaram com o nosso peixe, acabaram com a nossa caça, né? E hoje a nossa defesa é o artesanato, se sustentam do artesanato. Então eles querem uma área de terras, né? Nós temos várias áreas federal aqui no município, estadual, municipal, e temos que discutir essa situação e alocar eles para que eles possam viver, né? E eu acho que é uma obrigação, né? Essa cidade foi construída por índios, por negros. Cauã Apurinã aproveitou para lembrar da contribuição indígena para a sociedade. Quando acabarem com os indígenas, pensem que vai se acabar com todo o planeta, porque nós somos os guardiões da floresta. Tá? Então, eu penso como Apurinã que nós temos de cuidar não só dos indígenas, mas de toda a natureza que nos cerca. A complexidade do tema gerou como encaminhamento a continuidade da discussão na busca de soluções. Vai ter durante 30 dias, 4 semanas, né, uma reunião de uma comissão que a FUNAI vai participar, né, e nós vamos encaminhar, né, tudo aquilo que foi decidido nessa audiência pública para a melhor condição de vida. Promovida pela Comissão de Educação da Casa, uma blitz vistoriou 4 escolas de educação infantil em Pelotas. A fiscalização, que contou com a participação do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal de Educação, priorizou os educandários em obras. Próximo do início das aulas, o verificado nas escolas Monteiro Lobato, Ruth Blanc, Érico Veríssimo e Manuel Bandeira não é nada otimista. Estamos começando o ano letivo, dia 1º de março, e não tem estrutura e condição nenhuma de receber as nossas crianças, né? Então, o que nós encontramos aqui, obras que eu acredito que não estão sendo fiscalizadas pelo engenheiro da SMED. A escola Monteiro Lobato, do bairro Simões Lopes, foi temporariamente transferida para o local onde funcionava o posto de saúde do bairro. No prédio próprio, as salas em fase de acabamento já apresentam rachaduras. Com o início das aulas, o provisório vai atender as turmas em 2 turnos, até que as primeiras salas do educandário em reforma estejam prontas e algumas turmas possam ser realocadas, mesmo que a obra não esteja concluída. O município se comprometeu em liberar 1 ou 2 salas de aula, mas em compensação tem outras 10 salas de aulas tendo obra, tem agentes, tem operários trabalhando, como podem ouvir agora, tem máquinas serrando. E como é que a criança vai estar no meio disso? Como outro conselheiro falou, vai ter prego, vai ter material de construção. A Ruth Blanc foi a segunda a ser vistoriada. Com reforma e ampliação orçada em R$540 mil, a escola da área central tem apenas uma sala finalizada. Entretanto, antes mesmo de ser usada pelos alunos, já possui rachaduras no piso e nas paredes.
A questão dos entulhos, as rachaduras, infiltrações no prédio, tudo, que é um prédio novo, uma obra nova que está sendo feita ali, tem todos esses problemas estruturais. Aqui na Ruth Blanc, por exemplo, não vai ter acréscimo nenhum. Vai continuar com as 2 turmas de pré da manhã, 20 pré-A e pré-B, 20 alunos em cada, e pré-A e pré-B à tarde, com 20 alunos, atendendo um total de 80 alunos. Então é uma obra que, em tese, ficará bonita, vistosa para a população, mas que não atende à demanda e à necessidade da população. Na Manuel Bandeira, a falta de estrutura física é o que mais preocupa, motivo de reivindicação por um prédio novo. A Escola Infantil Érico Veríssimo, aqui do Navegantes 2, é uma das escolas que está em obra e com previsão para iniciar as aulas na metade do ano. O que chamou a atenção da comissão foi essa porta aqui, menor que o habitual. 58 centímetros medidos com a trena. A obra é calculada em R$ 978 mil e deve ser concluída em junho. Situação que tira o sono das mães que trabalham e dependem da instituição. O vereador Ricardo Santos, presidente da Comissão de Educação, promete acionar o Ministério Público. É uma obra para entregar no período de eleição. Isso não se faz, é de indignar. E nós vamos encaminhar todo o processo, todo o levantamento fotográfico e imagens que fizemos aqui ao Ministério Público para que se posicione e tome as providências cabíveis. Para Rosângela Quevedo, assessora pedagógica e integrante do Conselho Municipal de Educação, não existem condições para que as aulas comecem em 1º de março, como anuncia a Prefeitura. Os prédios não estão inacabados. E também, até para o servidor trabalhar, dificulta. Em campo de obra, está executando tarefas pedagógicas. A Avenida Ildefonso Simões Lopes recebe sinalização após pedido do vereador Vitor Palladini. As solicitações partiram dos moradores do bairro Arco-Íris e dos estudantes do KVG, preocupados com a falta de segurança na travessia da avenida. A demanda foi colhida pelo vereador em uma reunião junto aos moradores da localidade. Nós fomos convidados pela comunidade do bairro Arco-Íris para fazer uma roda de conversa na comunidade e ver os problemas que a comunidade está exposta. E ficou constatado ali, saltou aos olhos, o problema de mobilidade, o problema da dificuldade de saída e entradas de veículos para o bairro. Uma semana após contatar o secretário municipal de trânsito, Cláudio Fabrício Montanelli, a implementação de placas de sinalização e de redutores de velocidade na avenida contemplam agora a comunidade. Foi solicitado por parte das escolas da escola e dos moradores que fosse feito, providenciado um sistema de redução de velocidade, junto com colocações de placas para orientar os condutores que ali é uma área de bastante circulação de pessoas, que tem jovens, acesso à escola. A gente esteve lá acompanhando a execução inicial do trabalho, que fez lá uma ilha e sinalizou para a redução do acesso ao KVG, mas a gente ainda está no aguardo da realização da rótula, uma micro-rótula com tachões que deve ser executado na entrada do bairro Arco-Íris. A segurança no trânsito foi discutida em uma reunião entre o secretário, o vereador e o representante da direção da escola, professor Júlio César Costa. Definidos os membros da CPI que vai investigar a segurança do trabalhador do SANEP. Por ser o proponente, o vereador Marcos Cunha foi designado presidente da CPI. Toninho Pérez foi eleito como vice-presidente. E ainda foi escolhido para a relatoria o vereador Ivan Duarte. A partir de agora, os parlamentares têm o prazo de 120 dias para investigar possíveis descumprimentos de normas nas questões que envolvem a segurança do trabalho na autarquia. Os integrantes da comissão são os vereadores Marcos Cunha, do PDT, Vitor Palladini, do PMDB, José Cizenando, do PPS, Edmar Campos, do DEM, Antônio Pérez, do PSB, Pedro Godinho, do PSD, Anderson Garcia, do PTB, Rafael Amaral, do PP, Valdomiro Lima, do PRB, Tenente Bruno, da Rede, Ivan Duarte, do PT e Luiz Henrique Viana, do PSDB. Cada bancada indicou um titular e um suplente. Nós formamos aí um grupo de 12 vereadores agora. 7 haviam subscrito o pedido, né? Eu fui o que encabeçou o pedido do CPI. E é comissão parlamentar de inquérito, é feita para investigação, não é para condenar ninguém,
não é para dar sentença, é para levantar os dados relevantes para que a população tenha clareza do que está acontecendo hoje dentro do SANEP sob o ponto de vista da segurança dos trabalhadores. E esperar, claro, que essa investigação depois indique para o Executivo práticas mais seguras para os seus trabalhadores, para que não ocorra nunca mais uma morte de trabalhador dentro do SANEP. Uma região com inúmeros problemas foi contemplada com um grande investimento, mas até agora a obra não saiu do papel. Mais um pedido de informação foi protocolado na Câmara, dessa vez pelo vereador Dionísio Veloso, pedindo esclarecimentos sobre o Parque Farroupilha. Aqui, onde deveria ter um núcleo habitacional com infraestrutura, só vemos o abandono. A situação foi o resultado de uma quebra de contrato pela empresa que ganhou a licitação e não cumpriu com as obrigações. No local não se vê mais nem as placas que marcavam a obra. De todas as promessas do empreendimento, o que ficou para os moradores foi uma rua que cruzaria os condomínios e um prédio gradeado no meio da vegetação, que não para de crescer. O parlamentar Dionísio Veloso fala das preocupações dos habitantes da localidade com o futuro. Os moradores até então são pessoas interessadas, onde tem, por exemplo, casas que as ruas vão pegar, que vão ser desapropriadas, e até hoje eles estão sem nenhuma informação. Nenhum deles recebeu até então a indenização. Não pode mexer nas casas, porque as casas estão para serem desapropriadas, estão ficando em ruínas. A preocupação dos moradores, que quando foi feita a avaliação, isso talvez há 4 anos atrás ou mais, elas foram feitas com valor até então lá embaixo. Hoje, por exemplo, se eles receberem o mesmo valor, se não forem reajustados, eles vão ter que comprar uma posse no banhado. O vereador vai aguardar o prazo regimental de 15 dias para analisar e definir o encaminhamento. Nós vamos aguardar o pedido de informação. Se o pedido de informação que vier nos satisfizer, atender às necessidades da comunidade, fica por aí. Caso contrário, a gente vai continuar insistindo, porque as coisas terão que acontecer. E como eu digo, se nós, por exemplo, o povo não se mobilizar, as coisas acontecem, mas com a mesma lentidão que está lá. Quando vai acontecer, eu não sei. E nós queremos, com certeza, que as coisas aconteçam para ontem. O vereador Roger Ney encaminhou pedido ao secretário de Transporte e Trânsito para a realização de melhorias nas faixas de segurança em frente às escolas da cidade. O pedido se justifica pelo grande fluxo de entrada e saída das escolas, principalmente no retorno do ano letivo. O vereador Roger Ney recebeu do secretário o compromisso de atender a solicitação. Nossa preocupação é com o início das aulas agora, que tem algumas escolas que estão sem a faixa de segurança. Então nós procuramos os secretários, fizemos um apelo até à prefeitura para que pinte aonde não existe as faixas e repinte aonde estão um pouco apagados. Nós entendemos que é de extrema importância para que, para o começo do ano letivo, que nós tenhamos com as faixas de segurança, que dá uma segurança a mais aos nossos alunos. O secretário de Serviços Urbanos, Luiz Vanderlan, esteve na casa para prestar esclarecimentos sobre a iluminação pública e a limpeza urbana. Por mais de 3 horas, os parlamentares exigiram que o secretário prestasse esclarecimentos e apontasse soluções. O proponente, Marcos Ferreira, considerou o encontro não esclarecedor, tendo em vista que Vanderlan não conseguiu responder todos os questionamentos. Nossa avaliação é muito negativa, viu? O secretário está perdido, não sabe o tamanho da sua própria secretaria, nos preocupa agora essa situação do avanço da sujeira na cidade. Marcos Ferreira também apresentou imagens da rua da própria Secretaria de Serviços Urbanos e o secretário desconheceu o fato e ainda alegou não saber onde era o local apresentado. O secretário não conhecia, então é muito preocupante. A gente entende que é necessário uma força-tarefa para que possamos manter a cidade numa condição melhor. Para Vanderlan, a reunião foi positiva, pois foi possível ouvir as principais demandas dos vereadores. Além disso, também demonstrou alguns dados sobre os programas da secretaria. Segundo ele, 2 quilômetros de valetas foram limpos e mais 24 quilômetros devem ter melhorias. Outros pontos também foram destacados pelo secretário. A gente não consegue resolver todos os problemas da cidade. Caso da iluminação, nós temos 30 mil pontos
sempre vai haver uma lâmpada queimada, sempre vai haver, mas nós estamos reforçando a equipe, está chegando um caminhão novo. Com relação também às valetas, à limpeza, nós temos 3 equipes, nós já firmamos um contrato com a SUSEP, que nós teremos uma equipe de 15 mão de obras, 15 pessoas do sistema prisional, do regime semiaberto, que nos ajudarão à limpeza da cidade. Mas o mais importante assim, que a limpeza é a responsabilidade de todos nós. Representantes do Banco do Brasil estiveram na presidência da casa para anunciarem as comemorações de 100 anos da instituição. O presidente da casa, vereador Ademar Ornel, recebeu representantes do Banco do Brasil e propôs uma homenagem à instituição, que representa muito para a economia, tanto do estado quanto do município. São 208 anos de história no país, o que representa o grande potencial na economia, movimentando em exportações, importações e investimentos também no estado. Uma data histórica, um momento muito importante. Nós atuamos em várias áreas, né, principalmente na nossa região aqui no sul do estado, principalmente o agronegócio. Ele tem uma participação muito grande aqui no estado e é uma alegria muito grande, porque o Banco do Brasil tem esse espírito público. Então ele vem muito em encontro do que a Câmara também e em todo o setor público, né, nós temos essa missão. O TV Câmara Notícia fica por aqui. Acompanhe mais informações do Poder Legislativo na nossa programação. Tchau!